Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Clínica Biavati, a sua aliada em estética facial, corporal, íntima e harmonização. Rua Santos Dumont, 1634, 44 3024 0857. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. Lembrando sempre que esse momento é para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Vamos falar sobre terapias alternativas, com foco principalmente na medicina tradicional chinesa. Nosso primeiro convidado já está aqui, é o fisioterapeuta Manuel Teixeira, especialista em tratamentos integrativos, com quem eu converso daqui a pouquinho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. O Laboratório Carlos Chagas, fundado em 1978, é referência em análises clínicas, com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, atendimento humanizado e acolhedor. A honestidade e a ética são pilares fundamentais que guiam todas as suas ações. A busca incessante pela qualidade é o que move o Laboratório Carlos Chagas, proporcionando um cuidado integral e personalizado para cada paciente. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 998 44 2229. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, Manuel Teixeira, fisioterapeuta, uma pessoa que eu tenho a honra de recebê-lo aqui e com certeza vai transmitir muitos conteúdos importantes para nós dentro dessa área das terapias alternativas, com base principalmente na medicina tradicional chinesa. Manuel, boa noite, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV. Espero que essa seja a primeira de muitas e muitas outras vezes que você virá aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez e eu tenho certeza que está sendo muito gratificante para mim, porque é um dia que a gente pode dizer que é especial. E se depender de mim, nós teremos um dia, uma noite bastante produtiva em termos de informação sobre as atividades que eu realizo na minha clínica. Com certeza. Ô Manuel, antes de começar propriamente no tema específico, né, que foi separado aqui, teve uma frase que eu vi lá na sua clínica, não me lembro muito bem, a idade vai chegando, a gente vai perdendo um pouquinho da capacidade de lembranças, né? Mas enfim, é mais ou menos assim, que o corpo reflete, mais ou menos assim, cuide do corpo, porque o corpo reflete alguma coisa da sua alma. Eu não me lembro bem, eu estou apenas tentando parafrasear. Eu queria que você me falasse da essência dessa frase e o que realmente ela representa e o que ela significa dentro desse contexto. Foi muito bem explicado, sim. O que acontece? Como nós somos um ser integral, nós temos corpo, mente e espírito.
quando se fala em alma, nessa questão de causas, entrando já direto na terapia, isso significa que qualquer situação de conflito, de trauma que nós tivermos no nosso corpo, ele refletirá na nossa alma e vice-versa. O contrário também. O contrário também. Uma vez, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente quando está no útero da nossa mãe, se a relação dos pais tiver algum conflito, aquele corpo que está em formação, ele vai absorver esse trauma e vai refletir lá na frente no seu corpo. Ô Manuel, eu sou bastante simpatizante das terapias alternativas. Eu queria que você explicasse a diferença entre terapia alternativa e tratamentos integrativos, mas depois você, tá, é uma outra questão que depois você explica aí, tá? Não, interessante. Mas assim, eu sou muito simpatizante porque eu percebo a relevância e o quanto, né, essas técnicas, as possibilidades aí existem em benefício das pessoas, né? Mas eu queria, Manuel, que você fizesse esse esclarecimento. Existe diferença ou as técnicas alternativas e integrativas são sinônimas? Elas são sinônimas. O que acontece? No passado, a palavra integrativa não existia. Existia holística e alternativa. Bom, com o tempo, ela foi ficando mais popular. Inclusive, hoje, o próprio SUS, ele faz uso de, acho que mais de 20 terapias alternativas, que hoje ela se considerada terapias alternativas e complementares. Complementares por quê? Isso quer dizer que ela não é única. Ela veio uma terapia que ela veio complementar as outros sintomas em relação à medicina tradicional, no caso a ocidental. Entendi. Bom, pelo que o próprio nome sugere, terapias alternativas. Então são várias, né? Eu queria que você comentasse, entre as terapias, os recursos que você utiliza na sua clínica, quais são elas? Olha, por exemplo, eu vou te dar mais uma informação, porque é muito importante que sempre seja ditas terapias integrativas e complementares. Por que complementares? Conforme eu já falei. Elas complementam outros tratamentos. Agora, dentro dessas terapias integrativas, nós podemos dizer que nós temos o Reiki, nós temos a fitoterapia, a auriculoterapia, nós temos, inclusive, constelação familiar. Então, são mais de 20 que o próprio SUS, a partir de 85, né, eles começaram a estudar. Aí, em 2006, ela foi entregada no sistema SUS. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o SUS, né, nessa questão da atenção primária, e como a utilidade principal das terapias integrativas, ela tem uma função fundamental que é a prevenção, ela é de suma importância no dia de hoje. Bom, agora, dentro de todas essas integrativas, ela consta a medicina tradicional chinesa, que é a qual eu faço, de certa forma, sabe, o meu trabalho. E, propriamente, dentro da medicina tradicional chinesa, existem N práticas que eu uso dentro da minha clínica. Que isso seria, eu posso usar a acupuntura sistêmica, eu posso usar a laser terapia, eu posso usar a magnetoterapia, eu posso usar uma nova que é a terapia neural, que nós fazemos o uso do anestésico. A procaína, ela diluída em 0,7%, que também é específico para dor física, mental e emocional. Agora, é muito importante que todos esses atendimentos, essas práticas que eu utilizo, elas estão focadas dentro dos pontos de acupuntura. Acupuntura e aurícula, né? Aurícula. Existe diferença ou não? Não, ela existe assim. Porque a auriculoterapia, bom, a acupuntura, nós trabalhamos com os meridianos. O meridiano, ele está em todo o corpo.
ele tem os seus caminhos, né? E dentro do próprio nosso corpo existe os microsistemas. Nós temos microsistema na orelha, ou seja, sabe, aqui na orelha ele representa todos os órgãos e vísceras do nosso corpo. Através da língua, nós também temos um microsistema. Sabe? Então, a auriculoterapia, a gente utiliza agulhas, semente, o próprio laser para fazer a mesma prática que se faz no corpo todo. Interessante, né, isso que você passou agora, né, o reconhecimento do Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que para as pessoas que tinham... É porque tinha muitas pessoas que tinham uma convicção da eficácia, mas por não haver aquele reconhecimento de uma forma geral por parte da saúde, inclusive dos médicos, né? Ficava ainda, será que houve o efeito eficaz mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Mas isso já está comprovado, comprovado há muito tempo, e na parte do Brasil, particularmente, o SUS, né? O reconhecimento, né? Eu acho que esse foi o grande, sabe, o grande pulo, né, da acupuntura e essas outras práticas. Por quê? Porque desde 2006 que o SUS vem, a cada dia que passa, agregando mais terapias, né? Ele começou lá com 5, 6, 10, 15, hoje já está em 29. Para você ver, sabe, até você que gosta de dança, tem a música terapia, tem um estilo de dança que é uma terapia que é feita principalmente para idosos, né, dentro do SUS. Quer dizer, agora tem um detalhe que é muito importante, né, para nós que trabalhamos nessa área, sabe que o SUS ele não faz, por exemplo, um concurso para contratar um terapeuta dessa área. A única forma de existir essas ofertas no SUS é quando a cidade, através da prefeitura, sabe, consegue bancar esses profissionais. Por quê? Porque ainda não é legalizado, não existe investimento no Sul, em todo o Brasil, sabe, nas atividades ligadas a terapias integrativas. Entendi. Ô Manuel, quando se fala em técnicas alternativas, né, terapias alternativas ou complementares, né, dá uma impressão que complementa algum tratamento. A minha pergunta é o seguinte, os tratamentos que você realiza na clínica, eles são independentes? Ou seja, a pessoa está com uma dor, de repente ele está tomando um analgésico ou um medicamento prescrito por um médico. De repente a tua técnica vai complementar o que o médico fez, mas ele pode ser totalmente independente. Dependendo do problema, uma dor de hernia de disco, no joelho, uma enxaqueca. E esse termo complementar não quer dizer necessariamente que ele tem que complementar um outro tratamento de um outro especialista. Não, ela pode ser, sim, de uma forma única, como ela pode acompanhar, sabe, o tratamento do paciente. É por isso que também esse termo foi posto, sabe, complementar. Porque, por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, ela toma os seus medicamentos, né? E aí, que uma das coisas que é importante a gente frisar aqui, normalmente, um paciente só chega, na maioria das vezes, não totalmente, ele só chega na minha clínica para fazer um tratamento com a gente depois que ele passou em vários médicos. Aí ele está condicionado, na maioria das vezes, a tomar analgésico. E o analgésico, você sabe que por um tempo prolongado, ele vai causar dependência. Isso, dependência, e vai ter um problema de fígado, rim, por causa do corticoide. Bom, o que acontece? Então, quando ele chega, nós não proibimos e nem sugerimos que ele pare. O que vai acontecer é que com o nosso tratamento vai fazendo com que, quando ele volta no médico, o médico vai ver que ele está tendo uma melhora e gradativamente vai desmamando. Então, isso é uma coisa, sabe, que acontece muito. Agora, claro, muitas vezes a pessoa não tem um tratamento específico e ele acha interessante, ele vai lá, aí a gente trata como com prevenção, né, como com tratamento específico também. Ô Manuel, e já que essas terapias, elas contemplam tanto a parte meramente física,
como a parte emocional. Então dá para a gente presumir, dá para a gente imaginar que um paciente ansioso, um paciente depressivo, um paciente que sofre de diversos problemas emocionais, se ele já toma medicamento há um tempo e ele for sendo acompanhado adequadamente pelo que você sugere, ele pode também, eu acho pela lógica, ir fazendo esse desmame gradativamente. Ah, com certeza, porque a forma dessa terapia ela atuar no paciente, ela não vai atuar só a causa. Porque o nosso tratamento, a gente trata o paciente, o ser, sabe, como um todo. Então nós vamos, através de uma anamnese, através de uma conversa longa com ele, nós vamos fazer uma investigação para entender como que aquilo surgiu. Sabe, quando que começou, por quê? Aí, através disso, nós vamos conhecendo o nosso paciente e levando informação para ele, para que ele possa, a partir daí, sabe, começar a entender que não é só, no caso, o remédio, é que vai dar essa condição dele ter um dia melhor. Sim. Porque gradualmente os efeitos dessa terapia que nós utilizamos vai equilibrando ele energeticamente. Por exemplo, um exemplo simples. Todo ser que ele está desequilibrado energeticamente, ele sente dor. Então, como nós fazemos? Nós damos um aporte energético nele, através de agulha, através de um laser. Aí aquilo vai fazer com que haja um desbloqueio e aquilo volta a fluir novamente, fazendo com que o próprio corpo possa realizar e te ajudar através de uma autocura. Claro, até porque as diversas manifestações do corpo podem ser sinais de grito, de alerta. O corpo está gritando por meio de uma dor, por meio de uma infecção, por meio de uma inflamação, insônia. Então, na verdade, a manifestação orgânica, na maior parte das vezes, é um reflexo de um desajuste energético, neuroquímico, né? E aí é que você falou no começo, né, o Manuel? A importância desse ajustamento, dessa harmonia entre as emoções e o corpo. Não dá para dissociar, não dá para separar. A tua dor é dor, eu vou tratar de uma forma segmentada, esquecendo que existe uma alma, um espírito, uma emoção ali que às vezes está ferida, está machucada, né? É por isso que a nossa preocupação é com o ser, não é com o sintoma. Né? Porque o mesmo atendimento que eu faço, que eu faria para você, com a mesma enxaqueca, não é a mesma que eu vou fazer no outro paciente. Cada caso é um caso. E por isso que a gente trata o paciente como um todo. Sabe? E através dessa avaliação, que a gente considera que é o primor de tudo, que é a avaliação energética. Você comentou da acupuntura, que é uma técnica milenar, né, que vem sendo utilizado com eficácia e ajudando as pessoas, né? E você falou, porque tem pessoas, embora praticamente indolor a acupuntura, mas tem pessoas que têm uma certa aversão. Você comentou do laser, existe uma forma de usar o laser e tendo a mesma funcionalidade, a mesma eficácia das agulhas? Ah, com certeza. E dependendo do sintoma da pessoa, do problema dela, o laser tem uma característica melhor, que ele, em determinada situação, ele vai ser muito mais eficiente, porque é a luz, né? Como no caso das agulhas, isso é mais ou menos como eu falei no início. É sempre necessário dar um aporte elétrico, um aporte energético, para que os fluidos do nosso corpo possam voltar a circular, sabe, normalmente. No caso do laser, normalmente a gente utiliza porque tem pessoas que elas têm medo de agulha. Então, nós temos os lasers para fazermos a mesma pontuação que faríamos com agulha. Né? Então, aquelas pessoas que têm medo, nós utilizaremos os lasers, mas fazendo
o mesmo diagnóstico, mudando simplesmente a prática da agulha, que também a gente usa o eletro na agulha, né? E em contrapartida nós temos o laser. Entendi. Manuel, acho que até para as pessoas que estão nos assistindo compreender um pouquinho melhor. Em que consiste a acupuntura? Porque você falou de pontos, né? Como que é? Cada manifestação, cada dor, ela reflete uma questão específica. E daí, quando você trabalha com a acupuntura, você tem que ver os pontos. Como que é isso aí exatamente? É interessante. Que a acupuntura, como nós falamos, ela é milenar, antes de Cristo. Então, quer dizer, é uma ciência que para a gente, ela tem há mais de 5.000 anos. Se ela está aí hoje, é porque ela tem resultados, né? E aí de que forma? Acontece que quem criou isso há muitos anos, eles começaram estudando, entendendo a natureza. O dia, a noite, o sol, o vento. E a partir daí, eles desenvolveram uma ideologia, de certa forma, junto com filosofias, que eles se apegam mais ao yin e o yang, juntamente, sabe, com os 5 elementos. Os 5 elementos, o que são? Terra, metal, fogo, né? Água e madeira. Tudo isso representa o que tem na natureza. E cada elemento desse, ele representa um órgão e uma víscera. Então, a partir daí desse estudo, quando a gente faz uma anamnese, né, que você tira um diagnóstico, você vai se basear nessa questão. Se é yin, se é yang, qual é o elemento que está mais alterado, que daí você precisa, através dos outros elementos, você vai, através da agulha, vai equilibrar esse ecossistema. Bom, aí você me pergunta, mas como? Acontece que cada elemento desse, ele é representado por um meridiano no corpo. Vamos supor, eu atendi uma pessoa, a pessoa eu observei que era elemento madeira. Elemento madeira, quando ela está desajustado, ela apresenta um comportamento muito agressivo, muito exaltado. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr agulha em pontos que vai fazer com que haja o equilíbrio, sabe, nesse meridiano, nesse ponto, sabe, correspondente a esse elemento. Então, assim, é muito complexo, mas ao mesmo tempo ele é simples. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, né, você só vai trabalhar buscando o equilíbrio energético, porque onde há desequilíbrio, sempre há algum problema. Entendi. E a função da agulha, da acupuntura, é você fazer um equilíbrio energético para que o corpo, sabe, volte a ficar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Tá certo. Manuel, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre a acupuntura e as outras técnicas, né? Mas eu vou te convidar para tomar uma aguinha, fazer um breve comercial, faturar um pouquinho aí, né? Tá e na sequência a gente volta, tá bom? Tá ok. Pessoal, uma breve pausa aqui nos nossos comerciais. Na sequência, a continuidade desse assunto, com mais informações aí sobre as técnicas alternativas. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334.
A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos conhecer um pouquinho mais das técnicas alternativas, né, dos recursos que existem aí para tratar as pessoas nos mais diversos problemas e manifestações. Manuel, voltando a falar um pouquinho da acupuntura, trata problemas físicos e problemas emocionais, né? Voltando a citar os casos de transtornos, né, e ansiedade, depressão. O tratamento reside no que especificamente? Você falou que existe um desequilíbrio quando existe um adoecimento, seja de caráter físico ou emocional. Então a acupuntura busca o ajustamento dessas emoções, é isso? Quando se fala de transtornos emocionais? Justamente, porque quando se fala em transtorno, muitas das vezes existe aqueles pacientes que têm uma predisposição genética que já vem. Mas na maioria das coisas, hoje nós vivemos um período assim, de muito estresse, né? E as pessoas vão acumulando muito estresse e aquilo, por exemplo, aquela pessoa que não se solta, que tem dificuldade de falar não, ela vai armazenando sabe, um tipo de energia e de conflito dentro de si. Para você ter uma ideia, nós temos o nosso corpo uma estrutura chamada fáscia. O que é a fáscia? A fáscia é um tipo de uma pelezinha que ela cobre todo o nosso corpo. Ela começa no centro da cabeça e vai até a sola do pé. Por isso que tem uma doença no pé que chama fascite plantar. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Acontece que essa fáscia, ela vai, por toda a dificuldade que nós temos, sabe, todo trauma emocional, essa fáscia, ela vai guardando essas emoções que são traumas. E como ela tem uma condição, sabe, normal, ela vai esticando, vai juntando. É por isso que muitas das vezes a pessoa tem dor, chega, tô com dor aqui, tô com dor ali, sabe, tô com dor na perna, né? E não se tem uma solução para aquilo. Então, o que acontece? Como nós entendemos e nós agimos? Aí nós sabemos que ali há um excesso, sabe, de traumas emocionais, que é justamente nesse local, sabe, das faces, que é onde fica a maior produção de células com água. Então, ela junta todas essas questões. Bom, ficando assim, o que nós precisamos? É dar um aporte para poder liberar aquela tensão que é armazenada dentro dessa estrutura que nós temos no corpo. Bom, aí sendo dessa forma, isso na questão de dor. Quando se fala de dor emocional, tensão, ela também existe os nossos órgãos que nós levamos para os meridianos que são emocionais. Por exemplo, nós sabemos que o coração, o fígado, né, ele guarda, sabe, determinada quantidade, sabe, de emoções. Como nós sabemos, através das anamnese e do estudo dos meridianos, as suas funções,
nós vamos atacar esses órgãos que possivelmente eles estão, estagnados e fazendo com que essas condições, emocionais no dia a dia, faz com que eles tenham esse desequilíbrio. Então, nós sabemos disso, nós vamos receber o paciente, vamos pôr ele na maca, vamos conversar com ele, vamos perceber aonde que tem esses pontos, que nós chamamos de pontos vivos, aí colocaremos a agulha, né? Aí poderemos usar o laser, poderemos usar os eletrodos, poderemos usar, no caso, os magnetos, estips, várias formas de fazer com que todos esses pontos que estão estagnados e que causam, de certa forma, esse equilíbrio, esse desequilíbrio na pessoa, ele possa se soltar novamente e voltar a ter um equilíbrio emocional e ter o seu dia a dia mais tranquilo. Entendi. É por isso que quando você vai fazer uma acupuntura, existe um relaxamento. Todo paciente dorme, na maioria, pelo menos nos meus atendimentos. Ele sai de lá relaxado. Você usou o termo estagnação e energias. Isso. A gente poderia dizer que as doenças, de uma forma geral, seriam uma retenção ou uma estagnação das energias corporais? Na maioria das vezes sim. Por quê? Porque como não está circulando a energia, você teve a oportunidade de eu te mostrar um quadro, como que é o nosso corpo, com aquela fiação toda. Então, o que acontece? Como o sangue circula, ele vai e volta, coração, desce para o pé, sobe para a cabeça. A energia também, ela tem os seus caminhos, nos seus canais, que elas precisam fazer isso. Aí quando você tem um canal interrompido, ela vai somatizar em alguma parte do corpo. Pessoal, é importante frisar que quando a gente fala de energia, não tem nada de místico, de esotérico. A energia é algo comprovado cientificamente e faz parte do mundo, né? Então, e a energia desequilibrada automaticamente vai gerar um desequilíbrio no corpo e as doenças. Não é isso, Manuel? Isso mesmo. Agora, o que você trata? Eu acredito que já que as doenças são causadas por um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio neuroquímico, enfim, na química do organismo, eu acredito que você atua em todos os tipos de problemas. Na tua clínica devem chegar pacientes com todos os tipos de doenças. Diversas doenças. Como tem já as complementares, que as pessoas já vêm, né, com seus diversos tipos, fibromialgia, vários tipos de câncer, que elas fazem quimioterapia, radioterapia, e tem um efeito colateral muito grande. Nós trabalhamos nessa questão para poder diminuir esse efeito, para que ela possa ter uma condição melhor, né? Então, dores crônicas, dores agudas, insônia, né, enxaqueca. Então, como a gente fala, por exemplo, chega paciente de todas as formas e nós vamos entender o que se passa com ele através de uma análise do ser como um todo, não só com aquele sintoma que ele chegou. Com certeza. Manuel, uma coisa que eu sempre faço questão de repetir aqui no programa, de profissionais que a gente conhece da qualificação, né, que atuam de uma forma magistral, né? Mas eu penso que isso é uma parte fundamental no resultado do tratamento, mas tem uma outra que é tão importante como essa do operacional. É o acolhimento, é a maneira que você trata o paciente, o respeito. E isso você demonstra muito bem e penso que também faz parte da convalescência. Porque tem pessoas que falam assim, eu fui num determinado profissional, só o fato de estar ali com ele já amenizou a minha ansiedade, a dor que eu estava sentindo, né? Então, eu acredito que o que você faz na sua clínica realmente é a tua qualificação, é toda essa experiência que você tem, essa vasta experiência, mas a empatia que você tem com a dor dos outros, o acolhimento, o respeito, isso aí é fundamental, sem sombra de dúvida. Você elencou bem, porque
Se você não tiver uma empatia pelo seu paciente, né, muitas das vezes chega paciente lá que ele está tão agressivo que você acha que ele é mal educado, mas ele está sentindo dor. Então, se você não tiver essa condição, sabe, de acolher, aí você está no lugar errado. Sabe? Por quê? Nós trabalhamos de uma forma humanizada, ou seja, a pessoa que chega lá na clínica, ela é recebida, ela tem todo um apoio de atenção, porque muitas das vezes o paciente ele precisa conversar, sabe? Isso chega a muitos. Às vezes você se sobra 10 minutos para você atender ela, porque ela contou muita coisa que às vezes na casa dela ela não tem condição de conversar, porque às vezes é muito só, né? E às vezes ela sente uma empatia por você, sente seguro, e aquilo foi muito mais interessante para ele, esse acolhimento, do que o próprio procedimento que você fez naquele dia. Acolhimento é a principal técnica que nós utilizamos na nossa clínica. Com certeza. A gente percebe, sempre existiu e está cada dia mais evidente os modismos em diversas áreas da vida, inclusive na área de saúde, né? Sim. Mas uma coisa bacana, né? Por exemplo, quando a gente pensa no termo as técnicas integrativas, né? Terapias alternativas, né? Então a gente percebe que, na verdade, esse nome não veio à toa, né? É porque realmente essa integração, essa busca de várias técnicas em benefício das pessoas, né? Porque às vezes você pode usar uma técnica isoladamente, como você mesmo disse, mas dependendo do caso, da situação do paciente, da condição, das manifestações, você vai integrar ali 2, 3, 4, não é assim? Você vai ter essa percepção e fazer análise de acordo com o problema, né? De acordo com o problema. Que é por isso que há necessidade, que é muito importante, a anamnese que você faz. É uma avaliação do paciente. É avaliação mental, físico, social, que é o dia a dia dela, né? E essa questão também espiritual, como que ela está se comportando no momento. Como na nossa terapia, que é ligada à medicina tradicional chinesa, né? Por exemplo, lá nós não fazemos constelação familiar. Eu utilizo as várias práticas de terapia integrativa que fazem parte do conjunto da medicina tradicional chinesa. São várias, né? Você pode utilizar, né, a ventosa terapia, você pode utilizar a magnetoterapia, igual eu te falei, o laser, né? A acupuntura utilizando eletro. Então, qual que é a minha preocupação com o paciente quando me busca? É que ele saia de lá melhor do que ele chegou. Claro que eu não vou usar tudo de uma vez. Como normalmente ele é orientado a vir pelo menos umas 4 sessões, tem pessoas que chegam uma sessão, na outra, não deu para ir que eu não estou sentindo nada. Ótimo. Mas é importante você fazer a manutenção. Então, e nessa condição de você fazer uma, né, porque quando você faz o diagnóstico, você já sabe, bom, você já tem aquele que é, por exemplo, uma carga rápida, né? Aí depois você vai, na próxima, aí você já vai vendo mais coisas, porque tem mais tempo, sabe? Aquela questão toda, mas o importante é que nós temos várias práticas dentro do único objetivo para poder atender nossos pacientes. Eu sou muito assim preocupado com as fórmulas de bolo, com as formas imediatistas. Resolver os problemas num passe de mágica. Principalmente tendo em vista que os problemas, de um modo geral, eles têm uma origem. A pessoa manteve um hábito inadequado durante anos e quer resolver de uma hora para outra. Porém, Manuel, acredito que na sua clínica chega uma pessoa lá desesperado com aquela dor terrível, dor de cabeça, que sente vontade de bater a cabeça na parede, uma dor terrível de estômago, uma hérnia, né? A minha pergunta é o seguinte: você consegue, dependendo do caso, a pessoa chega com uma dor ali aguda, sim,
E acontece caso de você receber o paciente ali com a dor terrível, dor de cabeça, dor na hérnia, do joelho, e ele sair já sem dor da clínica? Totalmente, às vezes não. Mas qual que é a prática? Quando ele chega, eu estou analisando, eu pergunto, qual que é a sua dor hoje, agora, de 0 a 10? Normalmente ele fala, doutor, estou 10, está 9, ou está 5, sabe? Aí quando ele sai, eu pergunto, como é que está a sua dor? Nunca é menos, é mais. Sempre menos. Significa que ele saiu de lá melhor do que chegou. E aí nas próximas sessões, ele irá cada vez mais diminuir. Às vezes acontece, na única sessão, ele não precisa vir mais. E nós temos o hábito, depois de 24 horas, ligar para o paciente para perguntar: como é que você está? Como é que você passou? Né? Diminuiu? Não diminuiu? Teve alguma sensação? Sabe? Então, principalmente quando é emocional, muitas das vezes, quando você mexe naquela engrenagem, né, o paciente pode ter alguma reação, né? Isso na noite, quando dorme, sonha algumas coisas, sabe? Então, tem essa questão assim. Ele passa uma pessoa que, às vezes, ela é muito introvertida, ela começa a ficar mais solta, aí a pessoa estranha, mas por quê? Porque existia um bloqueio que fazia com que ela deprimisse, e quando você conseguiu desbloquear aquilo, ela volta ao que era antes. E aí a pessoa, mas fulano tá falante, tá não sei o quê, não era assim? Mas por quê? Porque atingiu aquele objetivo. Né? Uma das coisas que eu sempre faço questão de frisar aqui nesse programa é a missão que existe, né, de transmitir um bom conhecimento. E a outra que me alegra muito é trazer profissionais qualificados, principalmente que buscam sanar ou minimizar as dores aí nas mais diversas variáveis, né? E o Dr. Manuel é um exemplo aí de pessoa, de profissional qualificado, que está ajudando muito Maringá e região a resolver e minimizar problemas, dores e outras manifestações. E é essa a sua proposta, né, Manuel? Entre outras, né, ajudar as pessoas que estão sofrendo, e são muitas as dores aí decorrentes das doenças, né? Porque nós temos, é interessante que, assim dizer, que como nós trabalhamos com acolhimento, e o tratamento é individualizado. Nós só atendemos um paciente. Manuel, eu tenho duas notícias para você, uma boa e ruim, tá? Eu vou falar ruim logo, né? Sim. Nosso tempo já acabou, tá? E a boa é que já fica um convite, espero que você venha, Manuel, mais vezes aqui, pelo seguinte, eu realmente, muitas perguntas para fazer, tendo em vista a relevância e a diversidade de tratamentos que você oferece. Então, eu quero que você venha, porque realmente eu fiquei com gostinho, aquela gostinho de quero mais, de querer saber mais coisas. Com certeza, né, as pessoas que estão nos assistindo querem saber muito mais coisas, muito mais informações para ajudá-los aí nos diversos problemas, tá? Mas foi muito bom falar com você. O teu trabalho é muito importante e eu fico muito feliz de saber que Maringá cada vez mais é uma referência quando se fala em saúde, em profissionais qualificados, em alternativas que existem para ajudar as pessoas. E você realmente é um deles, e parabéns pelo teu trabalho, e estamos juntos aí nessa empreitada. Não, eu que fico agradecido pela oportunidade, e eu espero, assim que tiver uma nova oportunidade, possamos falar de uma forma mais detalhada, né, sobre esse trabalho, que para nós é uma missão, né, de cuidar do outro. E quando é missão, totalmente diferente, né, Manuel? Quando a pessoa tem a compreensão que o trabalho é uma missão, tem um significado diferente, um resultado, né? É porque a gente preocupa muito com a dor. A dor, toda pessoa pode ter tudo na vida. Mas se ela está sentindo dor, ela pode ser a pessoa mais linda, mais bonita do mundo. Porque eu já recebi mulheres bonitas lá, mas com muita dor. Sim. E a gente só foi perceber a beleza total dela quando essa dor foi sumindo, porque ela foi cada vez mais alegre, sorrindo, e aí nós vimos que pessoas com dor, ela não se mostra quem ela é. É verdade. Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá? Nos encontramos em breve, uma boa noite, um bom final de semana e tudo de bom para você.
Obrigado. Foi um prazer, um abraço a todos. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço, até terça.